Estudo Bíblico Ezequiel 33. O dever do verdadeiro atalaia. Versos 1 a 33. Nesse capítulo transitório, Ezequiel indica que o profeta não passa de instrumento através do qual os princípios do novo reino e da maneira de se entrar nele são enunciados. Exatamente como o atalaia deve advertir os habitantes de uma cidade quanto aos perigos, assim o profeta deve fazer soar a advertência divina contra o pecado, versos 1 a 9. Em resposta ao desespero do povo diante do seu castigo, Ezequiel enuncia lembretes da boa vontade de Deus e da sua perfeita justiça, versos 10 a 20. Os presunçosos sobreviventes da queda de Jerusalém em Judá não teriam futuro, versos 21 a 29. Mas antes, os propósitos divinos seriam elaborados através dos que estavam no exílio, versos 30 a 33. Verso 1. O trecho que segue acumula os ensinamentos da vocação original de Ezequiel, capítulo 3, versos 16 a 27. Com a doutrina sobre a responsabilidade pessoal, capítulo 18, versos 1 a 32. Versos 2 a 9, Atalaia. Homens como Jeremias e Ezequiel, capítulo 3, versos 16 a 21, eram atalaias espirituais, versos 7 a 9, que advertiam a todos que Deus traria a espada contra o seu povo, para que eles tivessem a oportunidade de se preparar e se colocar em segurança. Essa analogia vem do costume de se colocar guardas, vigias, nos muros das cidades para alertar sobre a aproximação de algum perigo ou inimigo. Quando os avistavam, eles tocavam suas trombetas de alarme. Versos 7 a 9. Este trecho é uma repetição de 3 versos 17 a 19. A novidade da presente profecia é que se refere à pregação da desgraça nacional determinada por Deus, versos 2 a 6, que é seguida por um convite à conversão, verso 11, junto à doutrina da responsabilidade pessoal, versos 12 a 19. Verso 10. Desfalecemos neles. Finalmente, aos sobreviventes na Babilônia, está ocorrendo a ideia de não confiar na segurança física de Jerusalém, mas sim procurar a resposta à sua própria e péssima situação espiritual. Os primeiros momentos de arrependimento são dolorosos, até que se saiba que há uma resposta final e completa para o pecador. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versos 8 a 11. Versos 11 e 12. Duas palavras graciosas são concedidas aos exilados atordoados pelo sentimento de destino irrevogável. 1. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas quer que ele se converta do seu caminho e viva. 2. O passado não é irrevogável para os homens, pois eles são livres para se arrependerem ou pecarem. Capítulo 18, versos 21 a 32. Verso 11. Não tenho prazer. Os restantes dos israelitas na Babilônia já ouviram os pronunciamentos de Ezequiel sobre o castigo divino que estava caindo em cheio sobre as nações pagãs e sobre Judá, porque aderira ao paganismo. Ezequiel, porém, mostrava-lhes que o caminho sobremodo excelente da vontade de Deus é a restauração do pecador. Não que as lamentações sobre as nações pagãs deem prazer ao profeta, mas a destruição do pecado é bem melhor do que a sua sobrevivência. Porém, a restauração é melhor do que a queda. Verso 15. Estatutos da vida. A vida nesta e outras passagens relacionadas é o deleite do favor divino e a prosperidade externa que é o reflexo e o selo dele. Capítulo 18, versos 7 a 9 e 20, verso 11. Versos 17 a 20. Não é reto. Eles acusavam Deus pelos desastres que haviam caído sobre eles, quando, na verdade, estavam sendo castigados pelos seus próprios pecados. Versos 1 a 20, nota homilética. Estes versículos ensinam que o pastor deve anunciar a plenitude da palavra de Deus, isto é, todos os julgamentos e advertências que Deus pronuncia, versos 1 a 6,
e todos os convites à conversão que Deus faz, bem como as promessas de consolação e de restauração que Deus o autoriza a pronunciar. Verso 16. Cada palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4,4, deve ser o conteúdo de pregação do pastor. Quanto aos seus ouvintes, seu dever inalienável é escutar a palavra e pô-la em prática. A desculpa de pertencer a um ambiente anticristão não o isenta da responsabilidade. Capítulo 18, versos 12 a 18. Muito menos a de estar acostumado ao pecado, versos 14 e 15. Nada liberta o homem do dever de obedecer à palavra de Deus. Verso 21. Caiu a cidade. Um fugitivo ou vários fugitivos. O termo hebraico pode ser um substantivo coletivo. De Jerusalém chegaram até Ezequiel com essa notícia, no dia 8 de janeiro de 585 a.C., quase 6 meses depois da queda, que aconteceu no dia 18 de julho de 586 a.C. Jeremias 39, versos 1 e 2, 52, versos 5 a 7. As passagens de Ezequiel 24, versos 1 e 2, verso 21, mostram um período de 36 meses desde o início do cerco, em janeiro de 588, até essa notícia nesse versículo. Verso 22. Abrira-se-me a boca. Deus exerceu o controle sobre a boca de Ezequiel. O profeta Ezequiel esteve mudo durante um período prolongado. Agora que as notícias da destruição de Jerusalém tinham chegado aos exilados, sua boca era aberta. E Ezequiel dirigiu a palavra a aqueles que tinham permanecido em Judá depois da destruição da cidade, versos 23 e 29, e B, a seus companheiros de exílio, versos 30 a verso 33. Versos 23 a 29. Não há nenhuma data que determine o tempo que essas profecias de 33, verso 23 a 39, 29 foram proferidas. Mas a primeira mensagem depois da queda de Jerusalém foi uma repreensão da confiança que Israel tinha na carne. Essa profecia era contra o remanescente de Israel que havia permanecido na terra da promessa depois da queda de Jerusalém. Ezequiel advertiu os sobreviventes de que ainda outros castigos viriam sobre eles caso não obedecessem a Deus. Por meio de um raciocínio estranho, eles concluíram que se Deus havia dado a terra a Abraão quando ele estava só, seria certo que agora, quando eles eram em número muito maior, Deus lhes conservaria a terra, um argumento baseado na quantidade e não na qualidade, verso 24. Mas o castigo viria se eles se afastassem de Deus e o rejeitassem novamente, versos 25 a 29. Verso 29. Desolação e espanto. As poucas pessoas que moravam na cidade e nos campos depois da destruição de Jerusalém, que aliás ainda conservavam a mesma soberba infernal, verso 24, que determinara a queda da cidade, foram logo forçadas a fugir para o Egito, deixando o território como presa para os habitantes das nações ao redor, pois a terra nada mais sustentava a não ser apenas as alimárias do campo. Jeremias 44, 22. Versos 30 a 33. Essa mensagem foi direcionada aos exilados que não tinham a intenção de obedecer à mensagem do profeta. Eles gostavam de ouvi-lo, mas não punham em prática suas palavras. Finalmente aprenderam por experiência amarga que ele estava falando a verdade de Deus. As pessoas apreciavam a eloquência de Ezequiel, mas não gostavam da realidade da sua mensagem. Verso 31. Nota homilética. Estando afastados de Jerusalém e do templo, as atividades religiosas dos israelitas se concentraram em torno do profeta Ezequiel. Agora começa a segunda etapa da vocação dele, a exortação aos remanescentes. Infelizmente, a mesma irreverência para com a palavra de Deus que fazia dos cultos em Israel uma oportunidade para se desfilar indecentemente com bens injustamente extorquidos dos pobres,
Enquanto se celebrava uma liturgia tecnicamente correta, Amós 5, 21 a 25 e 8, de 4 a 10, também tornava as consultas ao profeta em simples motivo de riso para os prisioneiros que trabalhavam no canal de Quebar, verso 32. Só depois de estarem cientes da destruição de Jerusalém é que os israelitas do cativeiro reconheceram que as extravagâncias de Ezequiel, longe de serem um espetáculo de zombaria, ao contrário, era a voz de Deus chamando os sobreviventes da trágica derrota nacional a escutar o verdadeiro profeta, verso 33.